Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, do canal do Sejus e tantos outros canais que nos acompanham, o canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, da Dora Encontre, Filosofia em Movimento, Fernanda Carlos Borges, e todos vocês se sintam abraçados com muita alegria, com muito amor nesse momento. No dia de hoje, o tema que eu escolhi está aqui nesse livro, da editora Comênios, Educação, Espiritismo e Transformação Social. A editora Comênios, que está lançando agora o livro sobre Espiritismo e Política e Transformação Social. Se vocês puderem, são várias posições, várias percepções e reflexões acerca de política e espiritismo. O meu ainda não chegou, mas quando chegar, eu vou dar alguma dica aqui. E o texto que eu escolhi hoje está com bastante sinergia com a Monja Cocar. Eu estava assistindo o Paz e Bem dela e vi que ela fala sobre o rosto do outro, sobre ser tocado pelo outro. E há muito tempo, quando eu fiz uma série de conversas com o Rabino Alexandre Leone, se você perdeu, volta na playlist, sobre filosofia e judaísmo, ele trouxe um material que me impressionou muito bem, e fiquei muito tocada por aquele material, do Emmanuel Levinas. Tem um vídeo só sobre isso, que ele dá uma aula. E o Levinas, né, ele era um filósofo francês, nascido em uma família judaica na Lituânia. E ele tem um material que fala sobre o rosto do outro, né? E o rosto do outro, como nós nos descobrimos responsáveis por isso, e a partir disso vem uma ideia de infinito. Então, é muito bonito, se você não viu essa aula do Rabino Alexandre Leone e tiver interesse, volte na playlist e assista. É muito, muito interessante mesmo. Então, neste livro aqui, eu peguei um material, até porque, deixa eu contar um pouquinho do contexto para vocês. O nosso Edu brasileiro, né, que está à frente da economia de Clara e Francisco, ele fez o encerramento da semana lá, do simpósio que ele faz, o segundo que ele faz sobre economia de Clara e Francisco, na semana passada, acho que foi na sexta, se não me engano, e participaram desse encerramento, e com muita alegria, claro que tivemos outros tantos participantes, mas eu assisti com muita alegria, Leonardo Boff, Dora Encontre e a pastora Roma. Se você perdeu, nós também temos um papo meu e do Mauro Lopes com a pastora Rome aqui no canal. Volta lá na playlist Entrevistas e dá uma olhadinha. Então, nessa conversa, e estava junto com o Peterson Prats, que também faz aqui o Paz e Bem às segundas-feiras. Nessa conversa, se falou muito dessa questão da sensibilização pelo outro, da questão coletiva. Então, eu fiquei muito emocionada, porque o clima lá era de um encerramento muito emocionante, e tocada, e a partir disso, e se falou muito em São Francisco, claro, né? E então, a partir disso, eu fui procurar um material sobre isso. E é um material de alguém que já deu aula junto com o Faustino, que tem o livro Orações para a Humanidade, que tanto o Mauro quanto a Dora já trouxeram aqui algumas orações, e eu mesma trouxe também, que é o Volney, né? Volney Berkenbrock. E o professor Volney, que é doutor em teologia pela Faculdade de Bonn, na Alemanha, Heinrich, a Friedrich Wilhelm Universität, que se fala, ele também é professor em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, ele vai tratar muito da questão também do diálogo interreligioso. E o texto que eu escolhi, que eu vou mostrar aqui para vocês, né,
ele se chama, ele não está digitalizado, então vou pedir licença para baixar os olhos um pouco. Ele se chama O Encontro com o Outro como Caminho de Aprendizado Espiritual. Uma leitura a partir de Francisco de Assis. Então, veja que riqueza, né? Nós começamos falando de Levinas, estamos em Francisco de Assis, passamos por vários protagonistas aqui do nosso canal, inclusive Frei Leonardo Boff também deu uma entrevista ao Mauro Lopes, e está aí na nossa playlist, se você perdeu, passe por lá, afinal de contas o canal tem muito material, muita visualização, então vamos juntos, juntas e juntos, mesmo para quem diz que não pode falar juntos, não vou citar o nome, mas juntos sim, estamos aí, com todo esse movimento LGBTQIA+. Então, na introdução, ele vai dizer o seguinte: o grande problema do nosso país dizem que é a educação, que se o país conseguir avançar na educação, ele conseguirá se desenvolver e melhorar o índice de qualidade de vida e combater melhor os problemas de saúde e infraestrutura. Ele fala que concorda com isso, mas, de fato, a educação, é claro que é uma grande e importante questão do país, mas tem uma necessidade de que, para melhorar a educação, não é uma questão de melhorar o conhecimento e a formação técnica das pessoas. Isso a gente já viu historicamente, inclusive com as políticas públicas feitas pelos governos do PT, e que não necessariamente trouxeram consciência crítica para alguns que participaram dela, né? Então, vamos lá. Aí ele fala o seguinte: é importante o avanço técnico, é importante o conhecimento técnico, mas é muito importante o conhecimento humano. É preciso haver espírito. E aqui eu entendo que ele põe aquele espírito da filosofia, né? Porque sem o conhecimento técnico não avança o humano. Então, ele vai falar que ele quer abordar aqui algo que eu acredito muito, que é o resgate da espiritualidade na educação. Mas vejam bem a ressalva que ele faz. Claro que várias coisas eu estou dizendo nas minhas palavras, para não ficar só lendo, mas veja aqui a ressalva. Ele faz o seguinte: pensar o resgate da espiritualidade na educação não é a mesma coisa que pensar em uma educação com mais religiosidade. E muito menos ainda pensar que se deva discutir a influência ou a interferência dos diversos credos religiosos na educação. Então, é diferente a premissa dele. E aí ele diz: eu vou precisar falar também o contrário, né? Eu vou precisar dizer que não se pode pensar em resgatar a importância da espiritualidade na educação, imaginando que se pode passar totalmente ao largo das tradições religiosas. E isso é uma coisa que eu concordo muito, e o canal Paz e Bem traz toda essa questão de espiritualidade plural. É dela que temos as nossas tradições espirituais. As tradições religiosas são guardiães da sabedoria espiritual da humanidade. Sem essas grandes tradições de sabedoria, a humanidade seria terrivelmente pobre. Mesmo que possamos ter uma série de críticas às formas e, sobretudo, às instituições religiosas, no meu modo de ver, não podemos deixar de conhecer a sua importância decisiva no cultivo da sabedoria espiritual que nos foi legada. E, como legado, entendo que temos a responsabilidade por essas muitas e ricas tradições de sabedoria. Então, ele vai dizer o seguinte: uma das coisas que nós vamos aprender dessas tradições de sabedoria é o fato de termos caminhos plurais. Aqui, tá, gente? Faz bem, espiritualidade plural. Não há uma única tradição espiritual que possa requerer para si o direito de estar acima das outras ou de condensar em si os ensinamentos de todas. Cada uma tem suas riquezas próprias, e nestes caminhos já peregrinaram centenas e milhares de pessoas na história. Então, essas tradições, elas vão servir de luz, de inspiração, elas vão servir de consolo e de limite, muitas vezes, ético, né? Ele não fala do limite ético, mas ele fala de limite, de aconchego, de segurança, de questionamento. Olha nós aí querendo, semeando espiritualidades, uma espiritualidade crítica, né? De pergunta, de resposta, enfim, servem de muitas coisas. Então,
ele quer ligar o conceito dele de espiritualidade ao quê? A caminho, a ânimo, força, energia do ser humano, caminhante na história a partir da inspiração da tradição espiritual. Parênteses. Eu, Carla, sempre digo que um dia, no dia que eu desencarnar, para nós espíritas desencarnar é morrer, e eu quero, se resolverem me enterrar e não me cremar, eu quero que escrevam assim na minha lápide: foi espírita. É o bastante. Por quê? Porque este caminho de espiritualidade é o que mais me define nessa encarnação. É o que eu mais acredito. Então, vamos lá. Ele vai falar, as tradições são muitas, são plurais, elas têm, cada caminho tem um caminhante, falar de caminhos plurais na espiritualidade é importante, igualmente, ressaltar a singularidade de cada caminho, e nossos caminhos no espiritismo, inclusive, mas nós vemos nisso tudo a espiritualidade se concretizando, tomando forma na história, tornando-se realidade histórica. Dentro de tudo isso, é importante nós olharmos o quê? Francisco de Assis. Por quê? Porque Francisco de Assis é uma figura histórica. Inclusive, Boff, Leonardo e a pastora Rome concordavam da importância de Francisco de Assis nesse encerramento da economia de Clara e Francisco. Então, ele vai dizer assim, o que se conhece de Francisco são os aspectos dele, da pobreza, né, que se chamava Dama da Pobreza, que ele estava enamorado, o irmão Sol, o irmão Lua, o vento, ou seja, essa conexão com a natureza, mas ele tinha também uma conexão com a morte, ele era um seguidor de Jesus Cristo, ele recebeu inclusive as chagas no seu próprio corpo, é muito conhecida a saudação paz e bem que nós usamos aqui, que ele cumprimentava as pessoas. Então, resgatar tudo isso é falar de um encontro com o outro. E aí ele vai dar o subtítulo deste capítulo assim: o encontro com o outro, o aprendizado na vida em Francisco de Assis. Brevemente, a história de Francisco ele vai colocar aqui, eu vou fazer uma sinopse de alguns pontos, porque muitos de vocês já conhecem, enfim, já tivemos aula com o Faustino sobre Francisco de Assis, já tivemos boas palavras com a Dora, então vamos lá, pincelando. Ele vai dizer o seguinte: Francisco, né, que nasce nos idos 1181 a 1182, na cidade de Assis, deixa a continuidade da loja de tecidos de Pedro Bernardone, seu pai, para seguir esse caminho da pobreza. Mas, na história da sua conversão, o que o Volney vai nos contar aqui é que ele começa uma trajetória espiritual, porque ele vai primeiro para a Guerra da Apulia, no meio do caminho em Spoleto. E aí ele teria tido uma visão onde o próprio Cristo lhe falara. Então, em 1205, ele ia receber outra mensagem divina através do crucifixo de Damião. E após essa mensagem é que ele abandona tudo para tomar o caminho religioso. E aí ele vai viver em Gúbio, a serviço dos leprosos. Depois ele veste uma roupa de eremita, inicia o trabalho de restauração de igrejinhas que estavam em ruínas, por exemplo, São Damião, São Pedro, e a da Porcíncula. Logo, Francisco é seguido por outros, que aí se faz a ordem dos frades menores ou ordem franciscana. Então, essa conversão gloriosa de Francisco, extraordinária, acontece a partir da visão de mensagens do crucifixo. E tudo isso que ele está pondo aqui é contado por um biógrafo dele, que inclusive eu já vi o livro, tem na casa da Dora, que se chama Tomás de Celano, que é conhecido como o primeiro biógrafo de São Francisco. Então, Francisco vai morrer por volta de 1226 e ele vai ser canonizado em 1228. E claro que as biografias dele vão exaltar as questões milagrosas, mas Celano, sobretudo, e as biografias escritas por São Boaventura, elas vão narrar os momentos de conversão dele em tons portentosos, né? Por exemplo, São Boaventura, vai falar da visão que teria tido Francisco de Spoleto. Então, ele vai dizer assim:
E pouco depois, tendo partido em viagem, como tivesse chegado até a cidade próxima, de noite, ouviu o senhor que lhe dizia em linguagem familiar: Francisco, quem pode fazer-te o melhor, o senhor ou o servo, o rico ou o pobre? Como Francisco lhe tivesse respondido que tanto o senhor quanto o rico podem fazer-lhe o melhor, concluiu imediatamente: então, por que deixas o senhor pelo servo e o Deus rico pelo homem pobre? E Francisco disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Volta para a tua terra, Gênesis, capítulo 32, versículo 9. Porque a visão que tiveste prefigura um cumprimento espiritual a realizar-se em ti, não por disposição humana, mas por disposição divina. E assim, quando amanheceu, conforme João, capítulo 21, versículo 4, retornou às pressas para Assis, sereno e alegre, e tornando-se já modelo de obediência, aguardava a vontade do Senhor. Então, tudo isso, claro que é feito na linguagem da época, mas é muito bonito, porque mostra um Francisco que é conduzido por fatos extraordinários e milagrosos para mostrar essa caminhada que o levou à mudança de vida. E quantos de nós aqui no canal não tivemos uma profunda mudança de vida? Eu mesmo, ao partir de estarmos aqui, de começarmos a participar da comunidade tão amorosa e das aulas que tivemos. Aí ele vai falar do encontro com os leprosos, que talvez seja o encontro mais conhecido e é onde ele vê o outro, né? Então ele vai falar que esse caminho, ele é decisivo, né? Porque os leprosos que viviam separados da sociedade, eles passam a ter esse contato com Francisco cheio de bom sentimento. Então ele se converte em doçura da alma e do corpo e vai ser um aprendizado para São Francisco isso, né? Então, é uma pedagogia do encontro, ele vai dizer, esse caminho pedagógico que Francisco faz com os leprosos. Então, a sua vida vai ser essa trajetória de abertura para o outro, né? E muitos querendo viver da mesma forma. Mas ele vai narrar aqui, talvez não dê para falar tudo nesse Faz Bem, eu tenho que fazer mais um Faz Bem sobre o tema, gente. Espero que tudo bem para vocês. Então, no outro, ele vai narrar aqui um encontro com um sultão. E nesse encontro, né, ele vai dizer que é algo espetacular, porque ele vai se encontrar com o sultão Malik al-Kamel. Então, cristãos e muçulmanos estavam em guerra há muitos séculos nas chamadas cruzadas. E aí Francisco toma parte dos acontecimentos da Quinta Cruzada. Então, durante o período de batalhas, e especialmente nos cercos dos exércitos da cidade de Damieta, no Egito. E Francisco esteve nesse acampamento dos soldados por cerca de um ano, no período de 1218 a 1219. Existem várias hipóteses sobre a motivação de Francisco de participar, de ir ao Oriente, mas independente da motivação, teve esse encontro com o Malik, né, com o sultão. Então, é um pouco inusitado, porque num tempo de guerra, Francisco vai deixar o acampamento dos cruzados e vai nas tropas muçulmanas e vai ser recebido pelo sultão, Al-Kamel, né? Então, o que ele aprendeu nesse encontro, né? Quando que a gente encontra esse momento no legado de Francisco? E ele vai dizer o seguinte, que a mais clara influência disso está na Carta aos Governantes dos Povos, escrita logo depois dessa viagem ao Oriente, onde ele escreve, espera só um pouquinho, nela escreve Francisco, e presteis tanta honra ao Senhor no meio do povo a vós confiado, que todas as tardes seja anunciado por um pregoeiro ou por um sinal, para que todo o povo renda louvores e graças ao Senhor onipotente. Então, este pedido é uma alusão daquilo que ele tinha visto entre os muçulmanos, onde um muezim é encarregado de ir ao minarete na mesquita e chamar o povo para oração. E em outros textos do Francisco também se vê essa influência dele, né? Especialmente no capítulo 16 da regra não bulada. E o que Francisco vai nos trazer aí de tão especial? Gente, espera aí, deixa eu olhar aqui para ver se vai dar para falar tudo nesse Faz Bem, eu tenho que gravar um segundo. Eu não sei, eu me perdi no tempo, vou tentar. Então, ele vai falar de
Esse subtítulo é o seguinte: conviver espiritualmente entre eles, que é o que nós temos feito muito aqui na comunidade Paz e Bem, nesses encontros, como o que eu citei aqui. Então, ele vai falar, no ano de 1208, Francisco recebe os seus dois primeiros companheiros, Frei Bernardo e Frei Pedro. E aí, ele escreve, como ele diz no testamento, com poucas palavras e de forma simples, ele vai dizer que, à medida que a regra vai crescendo, é que eu me perdi no texto, a primeira regra de Francisco vai ser composto, recheado de passagens bíblicas, enfim. E ele vai trabalhando isso através da regra bulada, que é aquela que é apresentada, né, à igreja, e a regra não bulada. Mas vocês lembram que a gente falou do capítulo 16 da regra não bulada e desse encontro com o sultão. Então, o que ele vai falar das missões? Ele vai falar que a comunidade dos irmãos de Francisco crescera e havia necessidade de regulamentar as missões, o que vão para o meio dos sarracenos e outros infiéis, né? Sarracenos era a denominação comum para os muçulmanos da Idade Média. Então, dentro dessa compreensão da época, a única fé válida era a fé cristã. Não eram reconhecidas as outras fés. Então, por conta disso, o Francisco ele vai falar desse diálogo interreligioso, ele vai ter essa beleza, essa sutileza, né, de conviver espiritualmente entre o diferente, que nós devemos conviver. E essa é uma das maneiras mais profundas de convivência, que é isso que nós fazemos aqui, essa convivência espiritual, né? E o outro passa a ser o quê? Esse caminho de aprendizado espiritual. Então, vejam a beleza disso, né? O outro como nosso caminho de aprendizado espiritual. Então, o texto começa assim: os irmãos que vão, no entanto, podem de dois modos conviver espiritualmente entre eles. Um modo é que não litiguem, nem porfiem, mas sejam submissos a toda criatura humana por causa de Deus e confessem que são cristãos. Então, é uma proposta pedagógica de aprendizado espiritual no encontro com o outro. Então, eu não brigo com o outro, eu não litigo com o outro, e eu passo a aprender na diferença. Vejam que beleza isso. E esse encontro com o outro passa a ser um caminho de aprendizado humano. Então, conviver espiritualmente, não litiguem, nem porfiem, trata de um elemento de uma proposta pedagógica, o ser humano diante do outro. Nesse encontro com o diferente, é especialmente válido para o diferente ponto de vista na fé. E, normalmente, quando nós encontramos uma pessoa que tem um ponto de vista diferente da fé, isso, emocionalmente, gente, não é algo assim que a gente pensa, mas pode nos gerar o quê? Desconfiança. Ah, cara, é espírita, mas eu sou católica, né? Pode gerar essa desconfiança. Não é o que nós vemos aqui no canal Paz e Bem, claro. Mas, assim, no mundo, de forma geral, até essa ambiguidade causa um desconforto emocional. Então, o outro, por essa ambiguidade emocional, muitas vezes passa a ser o meu inimigo, né? Um inimigo em potencial, aquele perigo, para quem eu me... E aí eu me preparo para quê? Para me defender daquilo. Mas para Francisco não era isso. E por isso que o nosso canal é assim, tão grande, tão acolhedor, né? Das diversas espiritualidades. Então, o ser humano diante do outro ser humano, ele precisa primeiramente se portar como ser humano. É a primeira coisa que a gente aprende aqui, segundo o Volney. Pois essa é a grande verdade. Antes de termos diferenças, antes de sermos religiosamente diversos, somos fundamentalmente iguais. Somos seres humanos. Olha que bonito isso. Então, essa convivência é parte de um aprendizado espiritual, da nossa capacidade espiritual de humanamente encontrarmos o outro. Vê o Levinas aqui voltando. O Levinas nos dizendo da nossa responsabilidade ao olhar o rosto do outro. Francisco nos dizendo dessa convivência sem litígio. Que beleza, né?
E, para quem não viu, vai lá no canal da ABEF, da Associação Brasileira de Economia de Clara e Francisco, é Francisco e Clara, mas como mulher eu prefiro falar Clara e Francisco, e dá uma olhadinha no BOF falando disso, na Dora falando do processo pedagógico da nossa caminhada terrestre, da pastora Rome reconhecendo as nossas necessidades políticas e também toda essa construção espiritual como uma forma de resistência política. Tá muito bonito, gente. É mais ou menos 1 hora, um pouquinho mais, mas está bem legal. Então, um encontro com o outro, vejam bem, agora com o aprendizado frente ao divino. Então, Francisco continua na sua proposta pedagógica aqui para o Volney, no aprendizado espiritual, no encontro com o outro, dizendo: mas sejam submissos a toda criatura por causa de Deus. Aqui, o uso da expressão submisso por causa de Deus é essa submissão justamente que está no centro da religião muçulmana. Islã quer dizer, literalmente, submeter-se a Deus, e muçulmano é aquele que está submetido a Deus. Mas Francisco vai utilizar exatamente esse verbo, pode ser coincidência ou não, ou pode ser fruto de um aprendizado dele. Mas há aqui um segundo propósito nessa proposta pedagógica, que é o ser humano diante do transcendente. Então, a proposta de ser submisso a toda criatura humana que acontece por causa de Deus. Nós acontecemos por causa de Deus. Veja que bonito. Para Francisco, somente Deus é maior. Para mim também, gente. E quem é de axé, aí, respeitando seus orixás, tá bom? Então, essa consciência, né, de ser menor, esse processo de ser aprendizado, de submissão, é algo que se quer alcançar, reconhecendo o quê? Reconhecendo a ignorância, que é fundamental para que se possa aprender. Quando a gente diz não sei, é um processo já de aprendizado. Então, não é uma questão de auto-rebaixamento, eu sou ignorante. Não, eu só ignoro um fato, eu não conheço sobre aquilo. Então, a destinação do ser humano para algo mais, para crescimento, para transcender a si mesmo, né? Transcendência, Deus na linguagem dos que têm fé, é uma ideia revolucionária. Porque nenhuma realidade a ser alcançada é igual. Então, em todo mundo, né, a transcendência não deixa que nenhuma realidade histórica se arvore no direito de requerer para si a condição última. Então, não tem uma última palavra em espiritualidade, né? Eu não sei. E isso também é algo que estava lá no diálogo entre Boff, Dora e Rome. Então, se vocês não viram, passem por lá. Finalizando, o encontro com o outro como aprendizado de si mesmo. E aí é uma parte que eu também adoro, que é essa questão de olharmos para nós mesmos. Francisco encerra a instrução sobre o primeiro modo de conviver espiritualmente entre eles, afirmando: e confessem que são cristãos. Concluindo a minha interpretação desse pequeno texto, o ser humano está diante de si mesmo. Remete à pessoa que vai ao encontro diante de si mesma, que é aquela condição de quem está indo ao encontro do outro. Ir ao encontro do outro não significa somente encontrar o outro, né? Mas significa também que se vai com se é aberto, autêntico, transparente, isso que os progressistas costumam ser, né? Esse processo pedagógico, ele não é de uma via só, ele tem troca, ele tem interação, né? Nessa troca, a gente se vê no espelho do outro. Olha o Levinas aí de novo. O outro passa a refletir o que eu sou e o que ele é. Alô, Rabino Alexandre Leone. O outro é uma chave importante da compreensão do meu eu. Eu gosto muito disso, gente. Então, diante do outro, diante dessa experiência de alteridade, aparece onde o eu se encontra ancorado e com a sua condição. Diante do sultão no Egito, Francisco sabe-se cristão. Mas isso não faz com que ele seja melhor que o outro, né? Ele pode aprender, o si pode aprender com o outro. Então, o eu que surge sem o tu é apenas uma fantasia, é apenas a projeção de um desejo.
Então, ao final dessas reflexões, né, o Volney queria dizer o seguinte: encontrar o outro é uma possibilidade de transcendência, né? É a possibilidade desse encontro com Deus. Olha que lindo isso. Encontrar o outro nesse encontro com Deus. Então, nesse caminho de Francisco, tem uma forte ligação com o outro e com a transcendência, como um caminho espiritual de aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. Falamos tanto em caminhos, temos caminhos do Espiritismo agora, toda a programação aí do Paz e Bem. Deixe o seu like, curtam, compartilhem, se inscrevam nos canais, tanto no canal da Pós-TV 247, no Paz e Bem, no canal do Seju, se puderem nos ajudar a levar esse conteúdo progressista. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram juntos, juntas e juntos. Um beijo grande, gente, e